Bom dia, meus amores. Hoje, fechando a nossa semana, nós vamos fazer uma atividade no livro de História, na página 2, que é Em Família. Aí aqui tem a cena de uma família, não é? Que normalmente as famílias são diferentes, mas tem algumas coisas parecidas, não é? Então, nós vamos ver isso aqui. Vamos lá, vida em família. A família é o primeiro grupo de convivência de uma pessoa. Após o nascimento, a pessoa convive e aprende com os familiares ou com as pessoas mais próximas. Por isso, a família é muito importante para a formação de alguém. Leia o texto a seguir. Aqui tem a palavra convivência destacada, que quer dizer contato diário ou com certa frequência com alguma pessoa ou animal. Que na nossa família também tem animais, não é? Até quando eu peço para vocês desenharem a família, vocês desenham o cachorrinho, desenham o seu gatinho, porque nós amamos e eles também fazem parte da nossa convivência, não é? Nosso dia a dia. Então vamos ver aqui o texto. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas e algumas famílias todos são da mesma cor. Em algumas famílias todos são de cores diferentes. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto e o irmão postiço ou a irmã postiça. O que é isso? Às vezes o papai ou a mamãe casa com outra pessoa, não é? E você tem a madrasta ou o padrasto, mas ninguém fala isso. A gente fala assim, o tio, a tia, ou chama de mãe e pai mesmo por consideração. E às vezes essa pessoa que vem morar com o seu papai ou com a sua mamãe tem um filho e ele acaba virando seu irmão ou irmã, não é? Algumas famílias adotam filhos, porque eles não conseguem ter filhos e eles adotam. E algumas famílias têm 2 pais ou 2 mães, tá bom? Algumas famílias têm só pai ou só mãe, que às vezes a criança não conhece o pai ou às vezes a criança não conhece a mãe. Então, tá vendo como é que a família é formada diferente? Cada família tem um jeito. Tem algumas famílias que são mais parecidas, não é? Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Então, assim, nós temos que amar a nossa família do tipo que ela for, tá bom? A moradia é o principal espaço de convivência do grupo familiar, pois em uma moradia pode viver famílias grandes ou pequenas. Às vezes em uma casa moram muitas pessoas e às vezes naquela casa mora só você, seu pai e sua mãe. Ou só você e sua mãe, não é? Aí tá assim, como é a sua família? Desenhe o quadro a seguir as pessoas com quem você mora, quem mora na sua casa. E escreva também o nome delas. Então você vai desenhar e vai escrever o nome das pessoas que moram na sua casa, tá bom? Não é para desenhar a família inteira, não, que mora lá em outro estado, mora lá em Nova Iguaçu, lá em Belfor Roxo, não é para desenhar quem mora na sua casa, tá bom? Número 2, contorne as palavras que representam as pessoas que moram com você. Você vai circular quem mora com você. Papai mora? Circula. Avó mora? Mora? Circula. Irmã mora? Circula, tá bom? Você vai circular quem mora com você. E nós temos também, além das pessoas que moram na nossa casa, que são famílias, nós também temos famílias chamadas de parentes, que são, além dos nossos pais e irmãos, há outras pessoas que também fazem parte da nossa família. Essas pessoas são nossos parentes. Quem são nossos parentes? Nossos tios, nossos primos, nossos avós, não é? No texto a seguir, o personagem Marcelo conta quem são alguns dos parentes dele. Aqui, o Marcelo mostrando os parentes dele. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe e tenho uma avó que é mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios e os maridos e mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios e os primos dos meus pais também são meus primos. Olha que legal, uma família enorme, não é? Vocês também têm, com certeza, esse monte de parente. Às vezes nem conhece todo mundo. Número 7, você vai pintar de verde os quadros com as palavras que apresentam os parentes citados por Marcelo no texto. O Marcelo falou no texto de alguns parentes. De quem ele falou? Ele falou de sobrinhos? Não.
Ele falou de tios? Sim. Ele falou os tios. Falou dos avós? Sim, falou do avô, que é pai da mãe, pai do pai, não é? Da mãe do pai, mãe da mãe. Falou do bisavô? Não. Falou dos primos? Sim. Então, você vai pintar avós, tios e primos com a cor verde. Se não tiver verde, pinta da cor que você tem, tá bom? Complete as frases abaixo com os graus de parentesco de cada parente. O pai do seu pai é seu avô. A mãe da sua mãe é sua avó. Olha a diferença, aqui vovô tem chapeuzinho e vovó tem grampinho, não esqueçam. O seu tio é irmão do seu pai ou da sua mãe. Os filhos dos seus tios são seus primos. Número 3. Escreva a seguir o nome de um dos seus avós. Ele é paterno ou materno? Você pode escrever dos dois. Coloca aqui o nome da mãe e do pai da sua mãe. Depois coloca o nome da mãe e do pai do seu pai. Tá bom? Para não ter ciúme, não é? Vai falar, vou colocar o nome só de uma avó, não vai colocar o da outra? Vai colocar só de um vô e não vai colocar do outro? Tem que colocar de todos que você tem. Se só tiver um, coloca só um, tá bom? Você tem tios e primos? Se tiver, registre o nome deles a seguir. E aqui vai dar briga, porque vai ter que colocar o nome dos tios todos e dos primos também, porque se eles souberem que vocês esqueceram deles... Aí aqui tem, ó. Cada família é de um jeito. Aqui, ó, tem a família que é formada por pai, mãe e filhos. Aqui é um grupo de índios. E eles têm a família parecida com a nossa, né? O pai, a mãe e os filhos. A família é formada por pai, mãe e filhos, aqui, igual dos índios, não é? Às vezes são 2 meninas, 2 meninos, um menino e uma menina, ou às vezes tem mais irmãos. Família formada só por mãe e filha, formada só por pai e os filhos, formado só por avós e netos. Às vezes os avós tomam conta dos netos, não é? Para os pais. E aqui tem uma família que não tem filhos, tá bom? Então tem vários tipos de família. E aqui nós vamos responder. Quantas pessoas formam essa família? Você vai contar e vai marcar. Quantas crianças fazem parte da família? Quantos adultos fazem parte da família? Depois você vai contornar de azul a pessoa mais nova dessa família e de verde a mais velha, tá? Se não tiver essas cores, pode mudar. Importante é circular a mais nova e a mais velha, tá bom? Entre as pessoas que moram na sua casa, quantas pessoas são mais velhas do que você? Você vai anotar o nome delas. Entre as pessoas que moram em sua casa, há alguém mais novo do que você? Caso sim, anote o nome. Se tiver uma criança menor do que você, que mora com você, um bebê, você vai escrever, tá bom? E aqui na nossa última folha, na página 10, está falando das crianças que são adotadas, que também são consideradas como filhos, não é? Às vezes as crianças estão lá, né, no lar de adoção e as pessoas vão lá, tipo assim, esse casal aqui não tem filhos, né? Eles vão lá e adotam uma criança. E tem gente que tem um montão de filho e mesmo assim adotam uma criança, tá bom? Então, tem criança também que vive com os tios, tá? Não é só com os avós, não. Existem vários tipos de família. O importante é a família ser feliz, se amar, se respeitar e ter momentos felizes juntos, tá bom? Que Deus abençoe a família de vocês e um bom final de semana. Beijos!